Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os nossos irmãos e amigos. Quero agradecer todas as pessoas que têm nos sintonizado e que têm orado por nós. Seguimos pedindo oração pela irmã Nara, esposa do irmão Kleber, que está hospitalizada. Tinha que fazer uma terceira cirurgia. Seguir orando por ela para que seja feita a vontade de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Quero agradecer também às pessoas que sempre têm mandado mensagem de estímulos, de ânimo, de entusiasmo. Deus siga abençoando vocês. Precisamos nesses dias de muita coragem, muita força de vontade, muito entusiasmo para podermos prosseguir. É uma das coisas que mais precisamos. No livro de Efésios, no capítulo 5 e no verso 18, Paulo diz: sejam cheios do Espírito Santo. E ele chega a dizer assim: não se conforme com essas situações, com este mundo, mas procure ser cheios do Espírito Santo. Às vezes as pessoas não se dão conta do que é ser cheio do Espírito Santo. A pessoa que está cheia do Espírito Santo, ele está cheio de entusiasmo, cheio de fé, cheio de otimismo, cheio de ânimo, cheio de coragem. A palavra entusiasmo, ela vem do grego, que é uma palavra enteô, que é uma combinação de en e teô. Teô no grego significa Deus e en significa ser cheio, cheio de Deus. Uma pessoa que está cheia de entusiasmo, ela está cheia de Deus. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela está cheia de paz, tranquilidade, de domínio próprio, mansidão, paciência. Isto é, os frutos do Espírito Santo estão fluindo na vida dela. Se faz presente na sua vida. É assim como uma árvore frutífera, que na época dos frutos, as frutas aparecem mais do que as folhas e os galhos. Aqui no sul, quando a gente chega nesta época e vê os pomares cheios de caqui, a gente fica impressionado, porque as folhas caem e só aparecem os frutos. A palavra cheio do Espírito Santo significa que não aparecem as nossas vaidades, aparecem só os frutos do Espírito Santo. Lá no livro do Velho Testamento, o profeta diz que não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É o Espírito Santo. No livro de São João, no capítulo 16, no versículo 9 a 14, devemos aprender, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos guia. São João 16, 9, diz que quando vier o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade. Ele vos convencerá. Primeira coisa, o Espírito Santo, ele nos guia na nossa vida até um trabalho melhor, até uma situação mais frutífera no nosso lar. O Espírito Santo, ele nos orienta, nos guia e nos dá sentido na nossa vida. Eu lembro de uma ocasião que ouvi de um pastor no Mato Grosso do Sul. Ele tinha vendido o carro dele e queria comprar um outro carro. E chegou na casa dele o filho de uma senhora, de uma irmã da igreja. E aquele moço ofereceu para ele um carro. E foi baixando o preço, e ele resistindo, mas foi baixando o preço até ficar acessível para ele. E diz ele que ele já estava pensando em comprar o carro, em dizer sim. Repetidamente, o filhinho dele, com 7 anos,
puxou as calças, a perna da calça dele. E quando ele levantou o menino falou no ouvido dele: Pai, vigia. Só esta palavra: Pai, vigia. Diz ele que ele chegou a arrepiar com aquela palavra do filho. E ele disse para o moço: Não, vamos deixar, eu não vou comprar o carro. Se amanhã ou depois de amanhã você estiver por aqui, podemos pensar em fazer negócio, mas agora não. E o moço foi dizendo que ele tinha perdido uma grande oportunidade, etc, etc. À tarde, na casa dele, chegou uma senhora e disse para ele: Tu soube que o filho da irmã da igreja, o filho da senhora tal, foi preso com um carro roubado? Aí, meu Deus, esse moço veio me oferecer o carro. Pois é, aquele carro era roubado. E aí aquele irmão entendeu que era o Espírito Santo quando o menino disse para ele: Pai, vigia. Às vezes nós não estamos vigiando, não somos vigilantes. Hoje, nos dias de hoje, é impressionante como as pessoas estão caindo nesses contos pelo celular, empréstimos, e cai em vendas online, porque simplesmente não vigia. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Me lembro de um outro irmão, membro da igreja, que era sócio de um senhor. Ele tinha vários depósitos que armazenava os grãos, o produto, para depois vender na entre-safra. Armazenava soja, trigo, algodão. E um dia chega o sócio dele e diz para ele assim: Vamos comprar algodão, vamos encher os nossos depósitos de algodão, porque está muito barato. E aí o irmão disse: Bem, eu vou orar a Deus. E o sócio olhou para ele: Mas o que Deus entende de algodão? Não, eu não faço negócio nenhum sem primeiro orar a Deus, consultar Deus. Bem, o senhor foi embora e ele foi orar a Deus. E durante uns dias estava orando e ele não sentiu nada de comprar o tal de algodão. Quando ele falou para o sócio, dizendo que não ia comprar o algodão porque não sentia nada da parte de Deus, o sócio ficou muito indignado. Nós vamos perder muito bons negócios. E ele disse: Não, se Deus não me dirigiu, eu não quero saber de fazer algo contra a vontade do Senhor. Mas bem, não compraram o algodão. Passou os meses e quando chegou na entre-safra, que era a hora de vender o algodão, os Estados Unidos da América do Norte largaram no mercado toneladas e toneladas de fibra de algodão. E o preço do algodão veio para baixo. Aí o sócio, quando viu aquilo, que se eles tivessem comprado o tal de algodão, iam perder muito dinheiro. Chegou e disse: Bah, nós tivéssemos comprado o algodão, nós hoje estaríamos ficando pobre. Aí o irmão olhou para ele: Tu entendeu? Deus entende de algodão. Deus entende de todas as coisas. Diz São João 16, 9. Ele vos guiará em todos os negócios que você fizer. Coloca Deus como teu orientador, como teu guia, como teu protetor. Não só diz em São João 16 que o Espírito Santo nos guia, mas que ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence as pessoas. Às vezes as pessoas têm medo de falar com os crentes para não serem convencidos. Mas não é nossas palavras que convencem. O melhor pregador, o máximo que ele pode fazer é colocar a palavra no ouvido das pessoas. É o Espírito Santo que agarra a palavra que está no ouvido das pessoas e coloca no coração. É o Espírito Santo que convence o homem,
que ele é um pecador, que ele necessita de Deus, que ele precisa buscar Deus. Mas não só convence, diz por último que o Espírito Santo, ele glorificará a Cristo, glorificará a Deus. Ele vai glorificar Deus através da nossa conduta, através do nosso porte, através da nossa vida. Será que você está glorificando Deus através da tua vida, da tua família, do teu trabalho, dos teus bens, de tudo que você tem? Deixa Deus ser glorificado. O Espírito Santo, o objetivo dele aqui é glorificar Deus. Outro sim, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, e no verso de número 51, diz que o Espírito Santo pode ser resistido. Esta palavra, lá no livro de Atos, diz a palavra: você sempre resiste ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele trabalha na nossa vida. Primeiro trabalha nos convencendo, nos guiando. E quando nós começamos a opor resistência ao trabalho do Espírito Santo, nós estamos resistindo Deus. Resistir o aperfeiçoamento. O Espírito Santo, ele nos busca nos aperfeiçoar, nos leva a lugares para aperfeiçoar a nossa vida, a nossa conduta. Outro texto que a palavra de Deus nos diz em 1 Tessalonicenses 5,19, que podemos apagar o Espírito Santo. Diz: não apagueis o Espírito Santo. Quando nós estamos, às vezes, com a nossa sensualidade e estamos indo para coisas desagradáveis, estamos apagando a operação do Espírito Santo no nosso coração. Apagamos o Espírito Santo quando resistimos a ele. Apagamos o Espírito Santo quando não deixamos ele fluir na nossa vida. Apagamos o Espírito Santo quando não procuramos a orientação dele para os nossos dias. Não apagueis o Espírito Santo. Outro texto diz que não devemos resistir, não devemos apagar, mas também não devemos entristecer. Como é que a pessoa entristece? O Espírito Santo é uma pessoa. Como Deus Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo também é uma pessoa. E como uma pessoa, ele pode ser entristecido quando nós começamos a cobiçar as coisas do mundo, a gostar dos prazeres carnais. Nós estamos apagando e estamos entristecendo o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele está trabalhando, ele é aquele que leva a noiva para a preparação para um dia apresentar ao noivo. Não sei se você já viu um amigo que vê a noiva de outro amigo namorando com outra pessoa, com outro homem. Ele fica triste pelo amigo. O Espírito Santo é o amigo do noivo. Ele está aqui preparando a noiva, preparando a igreja para apresentá-la ao Cordeiro. E ele fica triste quando vê a noiva coqueteando com o mundo, coqueteando com as coisas carnais, simplesmente usufruindo de coisas que desagrada, e ele fica triste. Então, não entristecer, não apagar, não resistir. Esta expressão ser cheio do Espírito Santo. Deus nos dê capacidade para entender. Efésios 4:30 é o texto que diz que não devemos entristecer o Espírito Santo. Há muitos anos atrás, eu dei para os irmãos em vários lugares uma expressão que escreveu um homem do passado, chamado Abraham Lincoln. Lincoln foi um dos pais da nação norte-americana. Ele lutou para dar a independência
e a libertação para os escravos naquele país. E devido a ele ter dado a libertação para os escravos, houve uma guerra tremenda entre o norte e o sul. Como presidente, ele conseguiu vencer aquela guerra que causou milhares de pessoas mortas. E por isso ele também foi assassinado. Mas ele deixou nos seus escritos os 8 não de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln escreveu: não criarás a prosperidade se desestimulares a poupança. Pense um pouco. Se as pessoas não pouparem, não investirem as suas poupanças em algo útil, não se pode criar a prosperidade. O segundo não de Abraham Lincoln era: não fortalecerá os fracos por enfraquecer os fortes. O comunismo, ele simplesmente diz que não deve ter ricos, fortes, e ele simplesmente procura uma igualdade. Isso não existe. Ao longo da minha vida trabalhando na construção civil, sempre via que os homens são diferentes. Havia homens que sentavam até 500 tijolos por dia e outros não sentavam 100. Homens que faziam 10 metros de cerâmica num dia e outros não faziam 2. Ouça, não ajudarás, não fortalecerás os fracos se enfraquecer os fortes. Os homens são diferentes e quando nós enfraquecemos os que têm, enfraquecemos forte, estamos enfraquecendo os fracos também. Não ajudarás os assalariados se arruinares aquele que paga. Eu vi isso, uma grande empresa de extração de óleo de soja na Bolívia. Os comunistas começaram com greves, e dizendo para os pobres que eles deviam simplesmente ter mais e mais. Sabe o que aconteceu? Os empresários daquela empresa agarraram as máquinas e foram para a Argentina, montaram as fábricas lá no outro país e deixaram aquele país só com a casa da empresa. Não tinha mais máquinas, não tinha mais nada. Mais de 200 pessoas ficaram desempregadas. Não ajudarás os assalariados se arruinares aquele que paga o salário. Se você arruinar o empresário, você vai deixar 100, 200 pessoas desempregadas. É aquele empresário que dá o trabalho para as pessoas. Outro sim, não ajudarás os pobres, disse Abraham Lincoln, se eliminar os ricos. Achamos que eliminando os ricos vamos ajudar os pobres. Jesus mesmo disse que os pobres sempre teríamos conosco. Outra palavra de Abraham Lincoln: não poderás criar estabilidade permanente baseado em dinheiro emprestado. As pessoas que se endividam buscando empréstimo daqui a pouco não têm nada. Não evitarás as dificuldades se gastar mais do que ganha, foi o que Abraham Lincoln ensinou. Não fortalecerás a dignidade humana se subtrair ao homem a iniciativa da liberdade. Somente o homem livre é que pode prosperar, produzir, sonhar. O 8º não de Abraham Lincoln era: não poderás os homens de maneira permanente se fizerem por eles aquilo que eles podem e devem fazer por si próprio. Não poderás ajudar os homens. Em outras palavras, não faça pelas pessoas aquilo que elas podem e devem fazer por si mesma. Hoje há um assistencialismo demais.
se simplesmente não está se dando a oportunidade para as pessoas terem trabalho dignos, produzirem, sonharem e poderem prosperar. Deus nos ajude a entender. Quero orar neste momento pelos irmãos, pelos amigos, aqueles que estão lá nas suas casas, precisando de um milagre, precisando de saúde, precisando de sentir a mão de Deus. Fecha os teus olhos e vamos orar por ti. Vamos orar também pela tua iniciativa, para que você prospere, para que você veja as oportunidades. Nunca se esqueça, a oportunidade sempre vem escondida no meio de momentos difíceis, de trabalho árduo e de trabalhos difíceis de fazer. Ali está a oportunidade. Fecha os teus olhos e vamos orar. Querido Deus e Pai, olha pelos nossos irmãos e amigos. Eu imploro, Senhor, pelo irmão Kleber, pelo seu filho e os seus netos, pela irmã Nara que está ali no hospital. Senhor, tem misericórdia dela. Colocamos ela nas tuas mãos. Se tu queres, Senhor, levar é tua serva, é tua filha, não alonga o sofrimento, mas se tu queres deixá-la conosco, dá saúde, dá vida, faz com que ela viva, se recupere, seja curada, possa, Senhor, se levantar. Abençoa, irmão Kleber, dando força, dando graça, ajudando ele, Senhor, seu filho e seus netos. Abençoa com paz. Os irmãos lá nas suas casas, aqueles que estão desempregados, abram portas ou dá para eles uma criatividade, uma iniciativa para que possam prosperar. Eu imploro, Senhor, no nome de Jesus, a tua bênção, agora e sempre. Um senhor estava desempregado e ele tinha recebido da sua mãe uma receita de fazer um molho de mostarda. E como semanas e meses ele não conseguiu emprego, um dia a esposa disse para ele: faz o molho de mostarda que a tua mãe ensinou e começa a vender nessas carrocinhas de churrasquinho, de cachorro-quente. E você pode viver fazendo molho de mostarda. E ele disse: não, eu não creio que isso dê dinheiro. Mas numa noite ele sonhou com a mãe dele, que já tinha falecido, dizendo: filho, faz um molho de mostarda. Aí de manhã ele disse para a mulher: vamos começar a fazer o molho de mostarda. Eu não vou brigar contigo e com a minha mãe falecida. Ela esteve comigo essa noite e disse: faz o molho de mostarda. E ele começou a fazer o molho de mostarda. E começou a vender o molho de mostarda em todos os lugares. E dentro de pouco tempo, ele tinha uma pequena empresa fazendo molhos de mostarda. Siga a orientação do Espírito Santo. Esteja atento ao que Deus está te dizendo. Deus te abençoe, amigo. Até o dia de amanhã de novo, em que estaremos na tua companhia. O Senhor te abençoe e te guarde. Levante o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz.